Daniel capítulo 6, a palavra de Deus diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, e se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, fazerem firme esse mandato, que quer que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, que não me fizeram dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
Aleluia. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. E eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da mesma parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo para sempre permanente. E seu reino não se pode destruir, e seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? A leitura foi longa, mas é um texto realmente maravilhoso, né? Como esse texto falou comigo essa semana, irmãos, a respeito do que estamos passando aqui, né, em Curitiba, especificamente. Talvez alguns irmãos que vão ver esse vídeo não entendam do que eu estou falando especificamente, né? Mas nós sabemos que desde segunda-feira está vigorando um decreto em Curitiba de que não deve haver mais cultos religiosos de nenhuma natureza na cidade de Curitiba. Estão suspensos os cultos, né? E hoje nós estamos aqui cultuando a Deus nesse local, adorando ao Senhor, buscando na sua palavra a direção, né? Não que não pudéssemos fazer isso em casa, não é isso. Mas é que nós estamos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, ainda que somos poucos irmãos, mas estamos aqui como corpo de Cristo, dando testemunho do Senhor nessa cidade, daquilo que Ele fez e tem feito nas nossas vidas. Amém? O Senhor disse que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Enquanto Ele está na terra, Ele é a luz do mundo. Mas depois Ele disse que nós seríamos a luz do mundo, porque em nós brilha a luz de Jesus. Essa luz não é nossa própria, é Ele que brilha em nós. E se essa luz ficar escondida, se essa luz ficar debaixo da mesa, como que o ambiente vai ser iluminado? Amém? Irmãos, olha só, vamos se ater ao texto agora, né? Vamos olhar alguns aspectos do texto. Com certeza os irmãos conhecem esse texto, é muito conhecido, né? Já deve ter ouvido pregações sobre ele, é maravilhoso esse texto, né? Onde sempre se foca muito na questão da cova dos leões, né? De como Daniel é livrado daquela sentença de morte. Mas eu também quero ater à questão do decreto aqui, né? Que é a situação que estamos passando hoje. Amém? Irmãos, claramente aqui nós lemos no texto que, só para a gente recapitular o que foi dito, né? Como a gente leu bastante coisa, bastante conteúdo, né? Então nós vamos recapitular aqui. Daniel, aqui já saiu o Império da Babilônia e entrou o Império Medo-Persa, que sobrepujou o Império Babilônico, né? E aqui quem governava era o rei Dario, ou Dário, né? Enfim, eu conheço como Dario. Rei Dario, ele foi induzido, então, primeiramente ele instituiu, né? 3 governadores gerais, 3 que chama aqui de presidentes, né? 3 presidentes sobre todo o império, né? E também 120, como é que está o nome aqui? 120, não é prefeito, né? 3 príncipes e 120 presidentes. Desculpa, eu inverti a ordem. 120 presidentes e 3 príncipes, tá bom? Provavelmente esses presidentes seriam como prefeitos, tá? Só pra gente ter uma ideia, né? E os príncipes seriam como governadores, e o rei seria o presidente, vamos dizer assim, né? Transportando aqui para nossa realidade, né? E ainda o rei cogitava de levantar Daniel como
o governador, não só como um daqueles 3 governadores, 3 príncipes, né? Mas como o príncipe, né? Somente abaixo do próprio rei. Porque Daniel realmente ele era uma pessoa muito usada por Deus. Né? Nós vemos todo o livro de Daniel, como ele tinha uma profunda comunhão com Deus, né? E como Deus abençoava a sua mente para falar palavras sábias, para trazer conselhos sábios aos reis que ele serviu, né? Mas nós sabemos também que Daniel, embora estivesse vivendo na Babilônia, estivesse lá debaixo desses impérios, fosse um governador, uma pessoa muito importante nos reinados que passaram ali, muito respeitado, ele não estava contente. Por que Daniel não estava contente? Porque o coração de Daniel estava voltado para Jerusalém, para a terra onde ele havia sido levado. Ele havia sido levado de Jerusalém junto com os cativos, né, para a Babilônia, muito menino. Provavelmente ele devia ter uns 16 ou 17 anos, por aí. Ele era bem menino e foi levado para a Babilônia. E daí ele foi levado para o palácio do rei, né, para servir ali. Né, e os irmãos conhecem ali as outras histórias que nós temos no livro de Daniel ali, né? De como ele, desde cedo, estava lá nos palácios servindo, no palácio servindo. E também, mas Daniel, ele tinha um hábito de orar todos os dias, 3 vezes ao dia, em horários específicos, com a janela aberta. Os irmãos sabem por que a janela aberta? O texto aqui, ele coloca entre parênteses aqui, né, para nos dar uma dica aqui, né? No verso 10 aqui, ó, no entre parênteses aqui, fala assim: ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Tá vendo por que Daniel orava com a janela aberta? Irmãos, não foi um desafio de Daniel contra o rei. Né? Tem gente que lê esse texto e compreende errado. Acho que Daniel falou assim, bom, agora que o rei decretou isso, né, que foi assinado esse decreto, então eu vou abrir a janela para todo mundo ver que eu não tenho medo do rei. Não foi Daniel não estava afrontando o rei. Ele não estava afrontando as autoridades. Né? Pelo contrário, ele respeitava muito o rei. Servia ao rei. Né? Tanto que o texto diz que não foi achado culpa em Daniel contra o rei. Tá certo? O coração de Daniel não estava contra o rei. Mas Daniel precisava se voltar para Jerusalém. Né? Quando ele abria a janela, ele contemplava o templo, não só Jerusalém, mas o monte do templo e o templo que havia sido destruído. Aquele lugar onde foi construído o templo é chamado de Monte Moriá. É aquele mesmo Monte Moriá onde Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque. Foi naquele monte. Aquele monte, irmãos, ele em sombra, né? Como nós já falamos em sombra e realidade, em sombra, aquele monte representa a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, ou seja, representa o Monte Calvário. Amém? Então Daniel estava se voltado para Cristo, para o sacrifício do Senhor. E, claro, ele estava olhando para frente, né? Hoje nós olhamos o sacrifício do Senhor e olhamos para trás. Ele estava olhando para frente. Né? Eu digo em termos de tempo, né? E, amados, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o culto de Daniel, o cultuar a Deus para Daniel, já que ele não podia ir lá no local, não tinha como ele ir. Daniel, ele era, ainda que fosse um governador, fosse um príncipe aqui, ele ainda assim era um escravo, ele estava debaixo da autoridade do rei. E se o rei não o liberasse para ir lá, ele não podia ir. Amém? Mas ele podia abrir sua janela e dali de onde ele estava se voltar para Jerusalém. Daniel fazia o máximo que ele podia para cultuar a Deus. E isso para ele era mais importante do que os decretos do rei. Mesmo ele respeitando o rei, mesmo ele obedecendo o rei. Mas cultuar a Deus é mais importante. Prestar o culto a Deus é mais importante. Olhar para o Senhor é mais importante. Né? Mesmo que em algumas vezes isso afronte ou bata de frente com decretos humanos, com ordens humanas, com leis humanas. E é o nosso caso aqui hoje, irmãos. Nós estamos aqui hoje, claramente, eu não gosto de usar essa palavra, mas
tem a ver, né, de uma certa maneira, numa desobediência civil. Né? Numa desobediência civil. Por quê? Porque mesmo que seja por um motivo nobre, aparentemente nobre, né, um motivo onde faça sentido, onde a lógica humana nos leve a obedecer, né? Porque a gente entende o que está acontecendo. Nós não somos ignorantes, né, irmãos? Nós entendemos o que está acontecendo. Existe uma ameaça real, existe um vírus real que tem matado pessoas sim, irmãos. Isso não é invenção de mídia nenhuma. Isso não é mentira, isso não é lorota. Isso é verdade, isso está acontecendo, irmãos. Eu conheço pessoas que já morreram por causa de coronavírus. Né? Conheço outras pessoas que ficaram muito mal, se recuperaram, mas ficaram muito mal. Isso não é mentira. Mas, embora eu queira acreditar que muitos dos nossos governadores, prefeitos e autoridades, muitos, não todos, mas muitos, estejam bem intencionados sim, com esses decretos, com essas ordenanças, pensando sim, talvez, ou quase certo, que pensando sim no nosso bem-estar, né? Eu quero acreditar nisso, mas eles sabem, ou pensam que sabem, o nosso bem-estar físico, mas não no nosso bem-estar espiritual. Amém? E o nosso bem-estar espiritual está em olhar para o Senhor, para o que Cristo fez, e obedecê-lo, e ouvir a sua voz, e seguir o que Ele está dizendo para nós fazermos. Amém? Glória a Deus. Como Daniel estava olhando aqui para o Senhor. Amados, cultuar a Deus, o culto a Deus não pode parar em momento algum. O culto a Deus não pode parar em momento algum. Os irmãos sabem lá, lendo o Antigo Testamento, lendo o livro de Levítico, lendo o livro de próprio Êxodo, nós sabemos que o serviço no tabernáculo era constante. É uma sombra dessa constância, irmãos, que nós temos que ter hoje no Espírito. Irmãos, nós somos seres humanos. Toda essa situação nos abate. Claro que abate, irmãos. Nós temos esse lado nosso aqui carnal. Nós ainda não estamos livres desse corpo. Vai chegar um dia onde nós vamos ressuscitar e teremos um corpo glorioso. E esse corpo de morte que nos aprisiona não nos dominará mais. Mas hoje ainda temos essa luta na carne. E essas coisas que acontecem no mundo, se eu disser para vocês que não me influencia, que não me abala, que não me toca, eu estou sendo hipócrita aqui. É claro, como qualquer um de nós, irmãos. A gente olha na internet e vê notícias ruins, pessoas morrendo. Claro que isso mexe conosco, irmãos. Claro que isso mexe. E o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, irmãos, é justamente para que mexesse conosco. Para que abalasse as nossas estruturas. Irmãos, nós estamos... Pensa só. Nesse livro de Daniel também nós temos um outro ponto aqui para aprendermos. Não só nessa história do capítulo 6, mas outras histórias também. Né? Outras histórias dos amigos de Daniel também é o mesmo exemplo. De como que existia um homem ou poucos homens que realmente eram fiéis a Deus, que estavam dispostos a obedecer a Deus e levar as últimas consequências da sua obediência a Deus, as últimas consequências, mesmo entregando a vida, irmãos. Mas eram poucos homens. Você imagina que essa história de Daniel ficou tão destacada, sabe por quê? Porque era um homem. Você imagina se a nação inteira tivesse se portado como Daniel. Haja cova, né? Para lançar uma nação inteira nos leões. Se a nação inteira tivesse falado assim, olha rei, nós te respeitamos, mas nós não podemos obedecer isso porque nós temos um Deus que nós adoramos. E nós não vamos negar a adoração do nosso Deus, nós não vamos deixar de lado ou em segundo plano a adoração do nosso Deus. Nós vamos adorar a Deus mesmo que custe as nossas vidas. Você acha mesmo que o rei teria lançado uma nação inteira para dentro da cova dos leões? Claro que não, irmãos. Por isso essa história é tão forte para nós, irmãos.
Porque nós vemos dentro de uma nação, um homem não se dobrando. Um homem. Entende, irmãos? Então nós não temos que andar seguindo multidões, irmãos. Mesmo multidões de pessoas que dizem temer a Deus. Compreende isso? A nossa referência, irmãos, olha o que eu vou dizer, é muito importante. O pastor Alan já falou isso também. A nossa referência, irmãos, não é os evangélicos do Brasil. Não é, irmãos. Nós não somos... nossa referência não é os evangélicos. Nossa referência é a palavra de Deus. Essa é a nossa referência. Amém? Amém. Eu não estou desprezando aqui, meus irmãos. Mas eu não tenho que seguir como uma manada atrás, só porque são pessoas evangélicas. Eu não tenho que seguir deputados evangélicos, compreende o que eu quero dizer? Meus olhos não têm que estar para deputados evangélicos. Meus olhos têm que estar para Jesus, para o Calvário, como o Daniel estava fazendo aqui. Eu tenho certeza que deveria ter muitos líderes religiosos do povo que estavam orientando o povo. Eu falo, olha, vamos obedecer dessa vez porque, né, tá perigoso aqui. Né? Eles estavam orientando o povo, olha, tinha muitos líderes ali, irmãos. Você lembra que Moisés instituiu que a cada 100 em 100 tinha um líder? Grupos de 100, grupos de 10, lembra? Isso ainda existia em Israel nessa época. Talvez não exatamente nesse formato, mas existiam líderes ali, a cada 10, a cada 100, enfim. Muitos líderes estavam acuados também, irmãos. Mas Daniel não. Daniel não se intimidou, ele olhou para o Senhor, irmãos. Irmãos, eu não sei se... Eu não sou dono do futuro, eu não sei se vamos pegar esse vírus, né? Se vai acontecer alguma coisa, se vai entrar um fiscal por essa porta e eu posso ser preso até ou tomar uma multa grande. Eu não sei, irmãos, o que vai acontecer. Mas eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo. Eu tenho que confiar nele, que a minha vida está nas mãos dele. Esse momento, irmãos, não pode nos abalar. Embora alguns momentos, sim, nos abalamos pontualmente, né, um dia ou outro, alguma situação, irmão, mas isso não pode nos dominar, irmãos. Essa situação não pode nos dominar. O pânico, o medo, a ameaça, nada disso pode nos dominar, irmãos. Né? Vamos usar o álcool gel, vamos usar máscara, vamos tomar cuidado, né? Vamos respeitar as autoridades, elas estão aí porque Deus assim permitiu, né? Mas não vamos voltar atrás no que diz respeito ao culto do Senhor. Isso que estamos fazendo aqui, irmãos. Se entendemos o que estamos fazendo aqui hoje, irmãos, nós compreendemos a seriedade de estarmos aqui hoje. Compreende? A seriedade. Como isso é sério, irmãos. Nós não estamos aqui simplesmente porque eu estava triste em casa, não tinha nada para fazer. Não, irmãos. Nós estamos aqui pela bondade do Senhor, com uma chama acesa. E essa chama se chama testemunho do Senhor. Testemunho do Senhor. Irmãos, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você sempre vai ver alguém, por mais trevas que haja, por mais trevas, pegue Sodoma e Gomorra, pegue qualquer trevas que você olhar na Bíblia, sempre tem lá, pelo menos uma testemunha do Senhor. E o número de testemunha na Bíblia é 2. Sempre 2. Jesus sempre envia de 2 em 2. E ele fala assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, testemunho do Senhor, 2 ou 3. Compreende? Nunca sozinho. Houveram situações na Bíblia onde tinham homens ali que estavam, pelo menos um, né? Mas o ideal é 2 ou 3, pelo menos. Se você for enviado, compreenda bem o que eu vou dizer. Se você for enviado para uma ilha, e lá chega lá tem uma tribo indígena, e ninguém lá conhece o Senhor, ninguém crê no Senhor. Quando você chega lá, não foi a igreja do Senhor que chegou naquele lugar, não foi o testemunho que chegou. Quem chegou lá foi o Antônio, foi a Karen, foi o Fábio, enfim, que chegou lá. Vamos supor que o Fábio vá para lá. Ele chegou lá, foi o Fábio que chegou lá. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Está naquele lugar, mas é o Fábio que chegou lá. Compreende?
Agora, se for eu e o Fábio, se for a Karen e o Fábio, né? Se for o Tato e a Andréia, aí a igreja do Senhor chegou lá. Compreende o que eu quero dizer, irmãos? Foi a igreja do Senhor que chegou lá. Porque aí é testemunho, irmãos. Por isso que Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 em meu nome. Jesus poderia te dizer assim, oh, não, onde estiver uma pessoa em meu nome, eu estou lá no meio dele. Você crê que quando você ora sozinho no seu quarto, Deus está contigo? Você crê nisso? Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor está te ouvindo, você está em comunhão com o Pai. Ali o Senhor vem, te abençoa e te responde, toca no teu coração. É maravilhoso isso. Não desprezo isso. Jesus falou, se você quer orar, você entra no seu quarto, fecha a tua porta né? E faz a tua oração diante de Deus. E o Senhor que ouve em secreto te recompensará em secreto. Ele te ouve em secreto e te recompensará. Mas, além desse aspecto individual que temos que ter, a comunhão individual, tem um outro aspecto da vida da fé, que é a vida de comunhão, que é a vida de unidade, que é a vida de testemunho. Compreende, irmãos? O que nós estamos fazendo hoje aqui é muito sério, irmãos. Isso no mundo espiritual é muito importante, irmãos. Estarmos juntos aqui hoje é muito importante. Se entendemos essa dimensão, irmãos, isso nos traz também uma alegria, um gozo, olha, é uma alegria muito grande, mas também uma responsabilidade muito grande. A quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Não é assim? Conforme vem o entendimento, também vem a responsabilidade. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele não dá peso nenhum, fardo nenhum que a gente não possa suportar. Não é assim que diz a palavra? Ele não vai nos dar um fardo maior. Então, se Ele está nos trazendo essa revelação, esse entendimento, essa compreensão da palavra de Deus, é porque Ele vai nos dar condições de suportarmos isso. Compreende, irmão? Então, o que estamos fazendo aqui não é algo sobrenatural, não é algo extremo. Não, estamos aqui obedecendo a Deus porque olhamos a palavra e entendemos a importância de estarmos aqui. Amém? Amém. É simples assim, irmãos. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Eu quero convidar os irmãos a abrir um outro texto. Agora nós vamos ouvir algo parecido com isso na boca de Jesus aqui. Mateus 22. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 22, tá? Amém. Mateus 22, de 15 a 22. Amém. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta esfinge? De quem é esta esfinge, esta inscrição? E esta inscrição? Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Amém. Irmãos, esse texto também muito conhecido, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, Jesus, nesse episódio, então, ele é tentado, né, ele é provado ali, na verdade, experimentado, né, pelos fariseus ali. Por que eles estavam armando essa armadilha para pegar Jesus? Porque eles queriam incriminar Jesus para ele ser acusado e receber uma sentença de morte. Compreende? Então eles ficavam o tempo todo incitando a Jesus para falar contra a lei de Moisés. E eles não conseguiam pegar Jesus na lei de Moisés.
Então o que eles falaram? Então vamos pegar ele na lei de César, na lei de Roma. Né? E a lei de Roma era muito clara, irmãos. César deixava as pessoas fazerem um monte de coisa, inclusive cultuar a Deus. Ele não tinha problema com isso, mas o dinheiro era dele. Compreende? O tributo ali para César era sagrado para César. Compreende? César, ele mantinha uma certa paz, entre aspas, mas ele estava de olho no lucro. Tá certo? E os romanos entendiam muito bem esse mecanismo. Né? Então eles apertavam os judeus para pagar os impostos. E em troca deixavam eles adorar a Deus. Compreende a ideia? Então se Jesus falasse que não era lícito dar o tributo a César, que era o que muitos judeus queriam ouvir, o povo queria ouvir isso, o que acontecia? Jesus seria acusado de estar contra o Império Romano, né? Império Romano. E se Jesus falasse que era lícito pagar um tributo, ia fazer com que a inimizade do povo, né? Jesus iria receber toda aquela inimizade do povo judeu, que tinha como traidor a pessoa que falava que deveria pagar a César. Entende? Como nós sabemos isso? Olhando todo o desprezo que existia com os cobradores de impostos, por exemplo, né? O próprio Mateus sofria disso, Zaqueu, né? Nós vemos claramente isso nas Escrituras. Existia um asco do povo contra aquelas pessoas que diziam que tinham que pagar impostos. Muito claro isso nas Escrituras. Então Jesus estava nessa armadilha, mas a resposta do Senhor é maravilhosa. Maravilhosa. Ele fala assim: dai a César o que é de César. Irmãos, dar a César o que é de César, Jesus não está dizendo, não está menosprezando César. Você consegue ver isso? Jesus está falando assim: olha, o governo temporariamente está na mão de César, sim. Ele está cobrando imposto, então paga o imposto. Jesus não está mandando não pagar imposto. Então dê a César o que é de César. Mas também dê a Deus o que é de Deus. Existe uma hierarquia aí, irmãos. Temos que obedecer aos reinos desse mundo. Sim. Sim, eles estão aí porque Deus instituiu. Toda autoridade provém de Deus, não é assim que diz a palavra? Toda autoridade. Porém, existe uma autoridade maior, existe uma hierarquia de autoridade. E ele fala: dê a Deus o que é de Deus. Compreende? E o que Deus exige, irmãos, é algo muito maior que dinheiro, muito maior e melhor que o dinheiro, que é o nosso coração. É isso que Deus quer de nós. Não adianta você oferecer a Deus 99% do seu ser, isso não basta. Deus quer você inteiro, 100%, irmãos. 100%. Não é que existem partes da minha vida ou áreas da minha vida que eu dedico a Deus e outras áreas que eu dedico a mim mesmo. Não, isso não existe, irmãos. Isso não existe. Outra coisa que não existe também, é a ideia de sacerdotes e ideia de leigos. Isso também não existe na palavra de Deus. Nunca Deus quis isso, nunca quis. Deus permitiu por um tempo que acontecesse isso em Israel por causa da desobediência do povo, por causa da rebelião do povo. Mas Deus nunca quis isso, irmãos. Deus sempre quis que todas as pessoas, todos os seres humanos, irmãos, fossem reis e sacerdotes. Todos os seres humanos. Compreende? Eu estou aqui nessa função hoje, glória ao Senhor, e agradeço a Deus por isso, como pastor dessa congregação, louvo ao Senhor. Mas eu não sou maior que vocês, irmãos. Eu não tenho um ofício maior que o de vocês, compreende? Nunca, irmãos, nunca. Isso não existe na palavra de Deus. Não no Novo Testamento. Não, irmãos. Como eu já disse várias vezes para vocês, eu sou menor que vocês. A função que o Senhor me deu não foi para me colocar acima de vocês, mas foi para me colocar abaixo de vocês e ajudá-los a caminhar. Compreende? Existe uma hierarquia. E essa hierarquia, sempre o Senhor está em cima. E como Daniel se viu num conflito, porque o mundo da época dele, né, o mundo persa, medo-persa, babilônico ali,
Ainda que o rei estivesse até bem intencionado, a palavra diz que o rei não queria fazer mal para Daniel. E ficou angustiado, porque ele ficou o dia inteiro trabalhando para tentar livrar Daniel do seu próprio decreto. Mas se tem uma coisa que é maior que o rei, é o decreto do rei. É maior que o rei. Nós vemos hoje, presidente, governadores, eles também têm que obedecer à lei, irmãos. Eles também têm que obedecer. E às vezes a lei que eles mesmos assinaram. E se eles lançarem uma lei, vigorarem uma lei, que diz que uma pessoa vai presa em determinada situação, e eles descumprirem aquilo que está na lei, eles vão presos, eles mesmos que assinaram a lei. Compreende? O que é maior que o rei é a palavra do rei. É assim, irmãos. Tem uma história que eu ouvi uma vez, né, que eu achei maravilhoso, né? Um irmão que conta isso, diz que uma menininha na escola dominical, né, que a professora estava ensinando que Deus é todo poderoso, né, ensinando para as crianças, Deus é todo poderoso, Deus pode tudo. E daí uma menininha se levantou e falou assim para a professora: professora, tem uma coisa que Deus não pode fazer. Aí a professora ficou pesada ali, né? Falou: como isso, né? Essa aluna está me desafiando aqui, né, na frente das outras crianças, né? E ele falou assim: minha filha, então me diz, o que existe que Deus não possa fazer? O que tem que Deus não possa fazer? E eu vou te mostrar que Deus é todo poderoso. Aí ela disse assim: olha, a minha mãe me ensinou o que ela leu na Bíblia, que diz que quando eu estou atrás da cruz de Jesus, nenhum mal me acontece, porque eu estou salvo atrás da cruz de Jesus. E Deus não pode me punir quando eu estou atrás da cruz de Jesus. Isso é uma grande verdade, irmãos. Porque quando nós estamos em Cristo, né, não existe mais aquela condenação que veio do próprio Deus, irmãos. Compreende? O decreto de Deus que era de morte para aquele que o desobedecessem. Nós desobedecemos a Deus. Mas pela fé nós nos colocamos debaixo do sangue, atrás da cruz de Jesus. Estamos escondidos em Cristo, da ira do próprio Deus. Compreende a ideia? Então é uma coisa que Deus não vai fazer é ir contra a palavra dele. Nunca ele vai fazer isso. E contra a sua palavra. E contra o seu decreto. Por isso que Deus tem que julgar e condenar aqueles que não creem no Senhor Jesus. Porque ele disse isso. Ou seja, porque ele disse que todo aquele que pecar vai morrer. O homem pecar, aquele que pecar certamente morrerá. Essa palavra não vai voltar vazia para Deus, sem que se cumpra plenamente. Compreende? E nós queremos que essa palavra se cumpriu em Cristo, por isso nós temos vida, irmãos. Só por isso nós temos vida. Porque aquela condenação do pecado foi sobre ele na cruz. Então a palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpriu. Por isso Jesus teve que morrer. Olha a seriedade, como a palavra de Deus é algo que não pode ser anulado nem pelo próprio Deus. Nem o próprio Deus decreta contra a sua própria palavra. Compreende a ideia da história do decreto maior que o próprio rei? É maravilhoso isso, irmãos, é assombroso isso. Só que o rei Dario não é Deus, né? O rei Dario é um homem e que não conhecia Deus. Ele via alguma sombra de Deus, alguma coisa de Deus olhando para Daniel. Mas ele não conhecia Deus. Assim são os nossos governantes. Eles não conhecem a Deus. A grande maioria, se não todos, né, não conhecem a Deus. Essas pessoas não conhecem a Deus. Elas conhecem a igreja. Eles conhecem a igreja. Ou o que eles acham que é a igreja, ou que eles... Enfim. A visão que eles têm de Deus é o que eles olham para as religiões. Compreende? Então, é uma visão distorcida. E como uma visão distorcida, eles podem tomar decisões erradas, decisões baseadas na sua própria cultura, decisões baseadas em adoração de ídolos até. Né?
O rei ficou com o coração apertado porque era uma armadilha contra Daniel, mas ele não ficou nem um pouco constrangido de assinar o decreto onde o maior beneficiado era a glória dele mesmo. Compreende? É o que nós vemos aí, políticos brigando para ter glória, para ter fama, para ter destaque. A última coisa que eles estão se importando, muitos deles, é com o bem-estar do povo. Né? Infelizmente, irmãos. Mas nós, repito, não temos que olhar para essas coisas, irmãos. Não temos. Eu já tenho falado isso várias vezes, irmãos. Vamos parar de ficar esperando em política. Vamos parar com isso. Isso é um engodo. Isso é uma falácia para nós, irmãos. Eu vejo muitos irmãos sérios, pastores sérios, irmãos que eu respeito, que estão hoje envolvidos com política, seja defendendo fulano, ou atacando fulano, ou beltrano. Irmãos, nós não fomos chamados aqui para isso. Nós não vemos Daniel se revoltando contra o rei. E também nós não vemos Daniel apoiando esse decreto. Você entende isso, irmãos? O relacionamento com Daniel estava na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém. Daniel servia ao rei, mas o amor dele estava dedicado ao Senhor. Compreende, irmãos? O nosso período aqui é muito breve, irmãos. Esse período é temporário. Irmão, vocês são brasileiros? Não! Vocês não são brasileiros. Vocês são da Nova Jerusalém, irmãos. Amém? No RG sim, né? Tudo bem, somos brasileiros. Vocês são paranaenses, eu não sou, eu sou paulista. Tudo bem, não tem problema, irmãos. Mas a nossa pátria não é daqui, irmãos. A nossa pátria é do céu. Essa é a nossa cidadania, irmãos. Nova Jerusalém, irmãos. Como eu preguei aqui na semana retrasada, irmãos. Irmãos, tem tantas pessoas buscando ter razão, irmãos. Nós devemos ter paz no nosso coração. Paz com Deus e, se possível, paz com todos os homens. Né? Estamos aqui para militar por nada, irmãos. A igreja nunca foi chamada para ser militante, irmãos. A igreja foi chamada para dar testemunho. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós cremos num Deus que de tudo pode nos livrar, irmãos. Aquela cova dos leões pode ser hoje o coronavírus ou qualquer outra coisa, né? Pode ser o decreto do rei, pode ser o vírus que está aí. O Senhor pode nos livrar de tudo se Ele quiser, irmãos. Nós temos que depositar toda a nossa esperança no Senhor, toda a nossa fé, toda a nossa confiança de que o nosso Senhor, Ele não nos abandonou, irmãos. Não nos abandonou. E o Senhor é vivo, o Senhor é presente. O mundo não o conhece, mas nós o conhecemos. A visão que o mundo tem de Cristo é o que eles veem em nós, irmãos. Eles não têm a visão clara. Nós não, nós estamos olhando direto para o Senhor. Sem intermediários, irmãos. Sem intermediários. Oh, que privilégio, irmãos. Essa luz que está em nós não é nossa, irmãos. Nós não temos o direito de escondê-la. Nós não temos o direito de colocar essa luz debaixo da mesa. Nós temos uma missão aqui, irmãos. Missão muito séria. De sermos testemunha nessa cidade hoje, nessa região metropolitana. Isso é uma missão que o Senhor nos deu, irmão. Nos confiou a nós. Não a mim só. A todos nós. Cada um de vocês é parte dessa missão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o rei Dario depois concluiu assim dizendo, eu vou ler a conclusão do rei. No verso, deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui no 27 aqui, né? Então vamos ler o 26 e o 27.
Olha a conclusão do rei, irmãos. É isso que o mundo tem que ver em nós, irmãos. É isso que o mundo tem que ver. Tá vendo? Daniel foi testemunha ali. Cultuando a Deus. Ele não arredou o pé do culto a Deus. Nós também não devemos arredar o pé. Custe o que custar, irmãos. Devemos nos esforçar o máximo. Daniel não podia estar lá em Jerusalém, mas ele se esforçou o máximo. Ele fez o melhor que ele podia para cultuar a Deus. Se amanhã aparecer aqui policiais fechando esse local, nós nos reunimos em outro. Vamos para Almirante, vamos para Colombo, onde ainda não é proibido. Para a Fazenda Rio Grande. Para Araucária, lá no sítio do meu sogro, não sei. Mas vamos nos reunir sim, até o último momento. E se possível até durante a grande tribulação, se for o caso. Nós vamos nos esforçar para estarmos juntos. Mantendo essa luz acesa, essa chama acesa do testemunho do Senhor. Para que o mundo veja o que o rei Dario viu aqui através da vida de Daniel. Vocês querem ver? Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino e homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Glória a Deus. É isso, irmãos. É isso. Testemunho, irmãos. O mundo tem que ver isso, irmãos. O mundo tem que enxergar a luz. E quando eles virem a luz, eles entenderem que essa luz não é nossa, irmãos. É de Cristo em nós. Cristo é vivo, irmãos. Cristo é presente. Cristo é vivo não só quando tudo está bem, irmãos. Cristo é vivo em todos os momentos. É do início ao fim. Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor.